Nesta aula, vamos continuar a resolução dos exercícios que começamos na aula anterior. Estamos calculando as integrais aí pelo método da integração por partes. Número 4. Integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Essa integral pode ser resolvida por substituição trigonométrica, mas também pode ser resolvida por integração por partes. Fazendo u igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, o du dx vai ser meio vezes menos 2x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Cancelando o 2 aí, a gente vai descobrir que o du vai ser menos x dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O dv vai ser dx, então o v vai ser x. Utilizando a fórmula, u vezes v vai ser x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos a integral de v du, né? Como tem um menos no du, vai ficar mais integral de x ao quadrado, que é x vezes x, né? O x do v e o x do du, sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Chamaremos esta segunda integral de i. Então, o i é a integral de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Novamente apareceu uma integral que pode ser resolvida por substituição trigonométrica. Mas vamos resolver de outra forma. Vamos reescrever a integral como menos a integral de menos x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. O menos vezes menos aí dá mais. Agora vamos somar e subtrair 1 ao numerador. Então fica menos integral de 1 menos x ao quadrado menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Perceba que o valor original da integral não se alterou. Eu sempre multipliquei e dividi, ou então somei e subtraí por valores opostos, para que não altere o valor. Vamos dividir a integral em duas partes agora. Vai ficar menos a integral de 1 menos x ao quadrado dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, mais a integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A função da primeira integral pode ser reescrita, como 1 menos x ao quadrado elevado a 1 sobre 1 menos x ao quadrado elevado a meio. Outra maneira de escrever a raiz. Na divisão de potências de mesma base, a gente faz o quê? Conserva bases e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado e 1 menos meio dá meio. Que, voltando à forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, a gente pode escrever essa expressão como menos integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, mais a integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O resultado da segunda integral é o arcosseno. Então, fica menos a integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, mais arcosseno de x. Juntando todos os resultados, fica x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é o v, da expressão, menos integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, mais arcosseno de x. Observe que apareceu na expressão a integral original, que ao passar para a esquerda, somar-se-á a integral original, ficando 2 integral de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx é igual a x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais arcosseno de x. Dividindo todos os termos por 2, teremos o resultado final, que é meio de x vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado mais arcosseno de x mais a constante c. Número 5. Integral de x, arcosseno de x dx. Como já dissemos antes, quando aparece uma função complexa na integral, devemos escolher essa função para u. E o restante vamos chamar de dv, porque é muito mais fácil derivar do que integrar. Então, u é arcosseno de x. Então, du dx vai ser a derivada do arcosseno,
é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o du vai ser dx sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O dv vai ser x dx. A função cuja derivada é x ao quadrado sobre 2. Então, o v é x ao quadrado sobre 2. Utilizando a fórmula, fica u vezes v, né, vai ficar x ao quadrado sobre 2, arco seno de x, menos a integral de v du. Né? O v tem um meio aí no v, né? É o meio de x ao quadrado. Então, vou pôr do lado de fora, fica menos meio integral de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Vamos chamar essa segunda integral de i. Então, o i é menos meio integral de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Esta integral apareceu no exercício anterior, porém a abordagem adotada lá não será útil aqui. Também não será útil utilizarmos a integração por partes. O mais natural é utilizar a substituição trigonométrica. Então, se a gente fizer o x igual a seno de θ, derivando em relação a x, a derivada de x é 1, vai ser igual a derivada do seno é o cosseno, como θ é função de x, dθ é dx. Então, o dx vai ser cosseno de θ, dθ, e a integral se torna menos meio integral de, no lugar do x, ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de θ, e no lugar do dx, cosseno de θ, dθ. 1 menos seno ao quadrado de θ é cosseno ao quadrado de θ. Então, fica menos meio integral de seno ao quadrado de θ, cosseno de θ, sobre raiz quadrada de cosseno ao quadrado de θ, dθ. A raiz quadrada de cosseno ao quadrado é o cosseno, que eu vou cancelar com o cosseno de cima. Então, fica menos meio integral de seno ao quadrado de θ, dθ. Para resolver essa integral, vamos usar o fato de que seno ao quadrado de θ é meio de 1 menos cosseno de 2θ, outra relação trigonométrica. E a integral se torna menos meio vezes meio de integral de 1 menos cosseno de 2θ dθ, que podemos dividir em duas. Menos meio vezes meio dá menos 1/4. Então, fica menos 1/4 de integral de dθ, mais 1/4 de integral de cosseno de 2θ dθ. Chamaremos essas integrais de J1 e J2. J1 é menos 1/4 de integral de dθ. Integral de dθ é θ, então fica menos 1/4 vezes θ. J2 é igual a 1/4 de integral de cosseno de 2θ dθ. Se a gente chamar u de 2θ, du dθ vai ser 2, então du sobre 2 é igual a dθ. E a integral fica 1/4, aí 1 sobre 2 fica fora da integral de cosseno de u du. A integral do cosseno é o seno, e 1/4 vezes meio dá 1/8. Então, fica 1/8 seno de u, ou 1/8 seno de 2θ. Para expressar esse resultado em termos do ângulo θ, e não 2θ, né? Vamos utilizar a relação que o seno de 2θ é 2 seno de θ, cosseno de θ. Então, o resultado fica 1/8 vezes 2 seno de θ, cosseno de θ, e dá 1/4 de seno de θ, cosseno de θ. Juntando os dois resultados, de J1 e J2, fica menos 1/4 de θ, mais 1/4 de seno de θ, cosseno de θ. Vamos agora expressar o resultado em termos da variável x. Como x é seno de θ, né? O θ é o arco seno de x. E a primeira parte fica menos 1/4 o arco seno de x. Esse seno pode ser representado num triângulo retângulo, né? Cujo cateto oposto vai ser x, a hipotenusa vai ser 1. Né? O outro cateto, pelo teorema de Pitágoras, vai ser a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado, 1, menos o quadrado do outro cateto, x ao quadrado. Como o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente aí é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e a hipotenusa é 1. Então, o cosseno é isso aí. Então, a segunda parte da resposta é 1/4 de x, que é o seno, vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, que é o cosseno. Juntando todos os resultados, o resultado final vai ser x ao quadrado sobre 2 arco seno de x, menos 1/4 de arco seno de x, mais 1/4 de x raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, mais a constante c.
Número 6. Integral de x cosseno de 3x menos 2 dx. Se você tentar chamar de u a função cosseno de 3x menos 2 e de dv igual a x dx, perceberá que isso conduzirá a uma integral mais complexa do que a original. Então, restou a seguinte opção. Vamos chamar u de x. Então, o du dx vai ser 1, o du vai ser dx. O dv vai ser cosseno de 3x menos 2 dx. A função cuja derivada é cosseno de 3x menos 2 vai ser 1/3 de seno de 3x menos 2. Então, o v vai ser isso aí. Utilizando a fórmula, fica u vezes v vai ficar 1/3 vezes x, seno de 3x menos 2, menos 1/3 de integral de seno de 3x menos 2 dx. Chamaremos essa integral aí de i. Então, o i é menos 1/3 de integral de seno de 3x menos 2 dx. Uma substituição simples resolve a integral. Se chamarmos u de 3x menos 2, du dx vai ser 3. Então, du sobre 3 é o dx. Substituindo, fica menos 1/3. E tem mais 1/3 aí do du. Então, vezes 1/3 integral de seno de u du. Menos 1/3 vezes 1/3 dá menos 1/9. E a integral de seno é menos cosseno. Então, fica menos cosseno de u. Menos vezes menos dá mais, né? Então, fica 1/9 de cosseno de u. Mas como u é 3x menos 2, fica 1/9 de cosseno de 3x menos 2. Juntando os resultados, teremos a resposta final, 1/3 de x, seno de 3x menos 2, mais 1/9 de cosseno de 3x menos 2, mais a constante c.